Salve, salve família, graça e paz a todos, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, ministério, amém? Hoje no escritório e Deus colocou uma palavra no meu coração e eu me senti obrigado a poder compartilhar com vocês. Olha isso. O sentido da honra na vida do homem. Há muito tempo veio a ideia de que honrar seria a pessoa apenas falar, né? Comentar, elogiar. Isso daí é muito bom. Mas honra é muito mais além do que isso. Falar, comentar, agradecer, parabenizar é um reconhecimento que você pode ter para certas pessoas. É um reconhecimento, apenas isso. Porque honrar é você investir. Como que eu honro alguém? Não somente quando eu falo, mas quando eu pratico a forma de honrar. Olha isso. Jesus, o nascimento de Jesus foi uma honra, né? Deus, né? O Filho de Deus nasceu e ele foi honrado. Repare que ele não foi honrado apenas com palavras ou apenas com palavras proféticas também, né? Palavras de direcionamento, aonde eles deveriam apenas caminhar sobre aquelas palavras. Ele foi honrado também com presentes. Ele foi honrado com riquezas, né? Então, o ato de honrar é como um passarinho. É com palavras, com aquilo que não existe, aquilo que não está materializado, e também com aquilo que se materializa. O passarinho, ele não pode voar apenas com uma asa, ele precisa das duas. A honra não é diferente. Quando você honra, tem uma honra verdadeira na vida de alguém, quando você quer honrar a vida de alguém verdadeiramente, você utiliza exatamente esses processos. Você simplesmente honra com palavras, né? Dedica a sua vida ressaltando a qualidade dessa pessoa, né? Reconhecendo a qualidade dessa pessoa. E além disso, já se prepare, já se programa para poder abençoar também. Daí não vem do reconhecimento, isso daí não é reconhecer. O fato de presentear, o fato de poder ofertar, é de poder investir, é um investimento. Repare que toda pessoa que você honra e você abençoa com algo, você não está somente declarando ou dando um presente para ela, você está investindo no ministério dela para que ela possa ir ainda mais longe. Isso é honrar. Honrar é você ter uma visão de que aquilo que você tem, aquilo que está nas suas mãos, pode ser entregue para poder trazer impulsionamento na vida de alguém. Repare que o profeta, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, ele era sempre honrado com palavras e com coisas. Por quê? Porque eles tinham a segunda intenção de impulsionar o ministério dele. Quer ver um exemplo? Olha uma honra verdadeira, só que não precisou, ele negou, né, esse momento de honra de Naamã, né? Naamã foi até o profeta para poder estar entregando, agradecendo tanto em palavras como também em atitudes. Ele entendia o sentido da honra. Por que ele entendia o sentido da honra? Porque ele vivia, né, em um ambiente onde era um ambiente de guerra, onde era um ambiente onde ele mesmo era reconhecido, né? Então, quando as pessoas queriam honrar Naamã tinha no entendimento dele que as palavras eram boas, porém isso não era suficiente para trazer um fortalecimento no império, não trazia
um respaldo, um fortalecimento financeiro, né, de crescimento para o império, para aquele reino. Então, o reino de Deus, nós temos que ter essa visão, a visão de honrar tanto em palavras como em atitudes. Um dia uma certa pessoa falou assim: pastor, eu te honro, tu é uma pessoa muito abençoada, tudo mais, e isso é bom. Só que assim, isso não vai mover a sua vida, porque se as palavras quererem te mover, é porque você está baseado em apenas elogios, certo? Isso vai ser algo bom, não estou dizendo que isso daí é ruim, mas o que eu estou falando é que a honra é muito mais do que apenas umas palavras. Eu não vou parar ou aumentar por causa de elogios. Você não pode alterar a sua essência por causa das palmas, por causa dos aplausos. Você tem que permanecer numa intensidade maior, com aplausos ou sem aplausos, com pessoas ou sem pessoas, com pessoas que vão estar junto contigo ou não vão. Você precisa permanecer naquilo que Deus colocou na vida de vocês. Independente se você vai lutar com 10 mil ou se você vai lutar com 300, a sua essência precisa ser a mesma. O que nós precisamos entender é que tudo aquilo que nós plantar hoje, tanto em palavras como em atitudes, também resultará no ministério nosso. Geralmente, muitas viagens que eu vou, eu acabo honrando alguns pastores que acabam me recebendo também no lar deles, né? Então, tanto honrar em palavras como honrar em atitudes, né? Eu não gosto de passar batido, porque cada momento é uma oportunidade. Um dia uma pessoa falou pra mim assim: pastor, um outro pastor, né? Ele falou pra mim assim: pastor, eu tô pastoreando, é algo que eu amo, mas eu percebo que o povo não me honra. E daí eu olhei, eu tinha ministrado na igreja dele, e eu me lembro que de repente essa pessoa chegou e falou da seguinte forma pra mim, né? Olha, o que eu faço para poder ser honrado? Daí eu perguntei: como é que você me honra? E daí ele ficou com aquela pergunta assim: eu te honro, né? Trazendo um copo de água, e tudo isso é ótimo. E daí eu falei: é exatamente essa honra e um pouquinho a mais que você vai receber, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Repare que quando você dá um copo de água para alguém, você vai receber um dobro de copo de água. Dependendo daquilo que você dá, depositar, ainda que você não receba da pessoa, Deus vai fazer com que lá na frente você receba de uma outra pessoa. Essa é a semente de Deus, essa é a semeadura de Deus. É você entender que ainda que você plante algo, talvez você não vai colher no mesmo ambiente que você colocou a semente. Às vezes a tua semente vai estar sendo plantada em outro lugar, tu não sabe, né? E aquele homem então começou a compreender que ele, ao longo da vida dele, ele não tinha honrado os pastores, ele não tinha honrado pessoas, né? Ele apenas elogiava. E o elogio não é que é algo ruim, mas é algo que não é a honra. Repare que a mulher que andava correndo atrás de Paulo, elogiando ele, dizendo que era homem de Deus e tudo mais, ele notou que aquilo não era uma honra e aquilo também não vinha de Deus, né? Repare que na Bíblia tem várias situações que falam sobre as questões da palavra, né? Uma delas é quando você vê uma pessoa que está precisando e você só diz que Deus te abençoe, vai com Deus, e na realidade o que você deveria fazer é tomar um posicionamento de homem de Deus, de mulher de Deus, e não abençoar somente com palavras, mas também com atitudes. Isso é a demonstração de uma fé verdadeira. Isso é a demonstração de uma honra verdadeira. É unir aquilo que você não pode tocar com aquilo que você pode tocar. A honra verdadeira, ela vem com o princípio de fé, que vem com aquilo que tá no mundo espiritual, palavras que são lançadas, e também ela vem com a atitude. Amém? Hoje eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar
tanto em palavras como em atitude. Você que está assistindo esse vídeo, eu quero te honrar. Eu quero fazer um desafio, eu quero que você entre em contato comigo, amém? E eu quero poder te honrar de alguma forma. Eu quero te honrar de alguma forma, tá? Deus colocou no meu coração alguns cursos e eu quero te abençoar com esses cursos que vão realmente trazer transformação para sua vida. Não vai ser nada cobrado. Tem algumas séries, tem algumas coisas algumas palavras que vai ser abençoadora para sua vida, para sua geração. Então, primeiro eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar porque eu sei que a colheita de Deus trabalha dessa forma, a forma de a gente poder abençoar sem saber se vai receber. Amém? Então, que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida, poderosamente a sua casa, o seu lar, tá? Que a honra do Espírito Santo, que a honra que Deus tem, a honra verdadeira, possa alcançar a sua vida. E aproveita essa oportunidade, olha em volta, o que você pode aproveitar? O que você pode aproveitar? Quem são as pessoas? Porque assim, ó, pessoas são terras, amém? Pessoas são terras, nós temos que entender isso. Quando você lança uma palavra, você precisa aprender que a semente vai cair ali e vai gerar algum fruto, né? Então, às vezes um presente, às vezes uma carta. Eu me lembro que há muito tempo atrás, né, até hoje na verdade, eu já dei início a um projeto de toda vez que eu encontrasse alguém, eu pudesse honrá-los, não somente com palavras. Então eu escrevi uma carta e abençoava com algo que estivesse ao meu alcance, né? Assim, eu mostraria que realmente eu sou grato. Assim acontece com a gratidão também. A gratidão, ela é uma via de mão dupla, né? Então, quando você é grato a Deus, você precisa aprender que talvez você não vai receber gratidão exatamente daquela pessoa que você agradeceu. Mas Deus vai fazer com que lá na frente outra pessoa seja grata a você e você seja honrado. Esses tempos atrás eu estava com a minha esposa, nós estávamos em um certo lugar e eu estava no carro e eu dei espaço para uma pessoa passar e aquela pessoa de mau humor olhou, né, e fez um semblante de ingratidão porque ninguém quis parar, mas eu parei naquele momento. E naquele momento a minha esposa falou assim, obrigado, né? Só que não falou para a pessoa, né? Ela falou só assim, entre nós aqui, falou assim, poxa, nenhum obrigado. E daí eu comentei com ela, disse assim, a gente não precisa esperar o obrigado dele. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo hoje não é somente por causa dessa pessoa, mas também por causa que o reino de Deus, existe alguém que está olhando por nós, está anotando todas as coisas, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, ele anota tudo, deixa tudo pronto, Deus deixa tudo prontinho para poder mostrar onde nós estamos errando, né? Então, repare que aquela pessoa que não foi boa com o seu líder, não honrou o seu líder, daqui a alguns anos, ela vai ter algumas pessoas, alguns liderados que também não vão honrar elas. Eu percebi isso há um tempo, que alguns líderes entraram em contato comigo e falaram assim, pastor, fulano de tal vive discutindo, vive isso, vive aquilo outro. E eu acompanhei o crescimento desse casal que é líder, e eu olhei para ele e eu falei assim, não é fácil, né? E ele falou assim, não é. Olha, não me respeita, não sei o quê. E eu falei assim, pois é. Isso é porque vocês estão colhendo algo no passado. Algo que um dia vocês também plantaram. Então, só para nós poder entender sobre questões de honra, tudo que você planta agora, hoje, vai fazer uma grande mudança daqui a algum tempo. Talvez amanhã, talvez quando você tiver um outro entendimento, sabe? Assim como eu colhi tanto coisas boas como coisas ruins no ministério, assim também é você vai colher, você vai aprender, né? Eu aprendi, eu era uma pessoa que há muito tempo eu não tinha compromisso acerca de questões de horário. Muitas das vezes eu tive que aprender, eu tive que lutar por essa disciplina.
né? E eu me lembro que no início do meu ministério eu sofri muito com isso, porque as pessoas também não tinham compromisso. Então o horário do culto sempre iniciava era complicado. O horário do culto ele sempre iniciava tarde. Era para começar, um exemplo, 7h30, nós iniciava o culto cerca de 8h15. 8h15, e eu não via ninguém, e eu dizia assim, poxa, o pessoal não tem compromisso. Eu ficava dizendo, poxa, o pessoal não tem compromisso, mas na realidade não é que eles não tinham compromisso, eu só estava colhendo aquela etapa que um dia eu plantei lá atrás. Eu não quis tomar um posicionamento antes, e daí naquele momento em diante, eu falei assim, ó, independente se as pessoas chegarem ou não chegarem, eu vou iniciar o culto, porque eu sei que a honra precisa acontecer. Eu preciso começar a plantar o compromisso agora. Então, o tempo certo para você assumir um compromisso, honrar, se chama hoje. Esse é o tempo. Amém? Esse é o tempo, esse é o momento de você assumir um compromisso. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu vou até parar aqui o carro. Eu quero orar pela sua vida e eu quero declarar uma palavra de honra. O Senhor Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer coisas que você não consegue entender hoje, mas amanhã você vai compreender. Amém? Então eu quero orar pela sua vida nesse momento e eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Senhor Deus, Pai amado, de honra e de glória, meu Deus, vem abençoando, meu Deus, a vida deste homem, a vida desta mulher, vem trazendo paz sobre a vida deles, que caia por terra todo mal, toda condenação, todo fruto diabólico que um dia foi lançado, talvez em palavras, talvez em atitudes, Senhor Deus, que venha caindo por terra qualquer obra de macumbaria, bruxaria que um dia foi lançado na vida deles, que venha caindo por terra e que a honra do Espírito Santo de Deus, a honra de Deus possa chegar exatamente na vida deles. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por poder entender um princípio da honra, em poder tanto honrar em palavras, como poder honrar em atitudes. Meu Deus, abençoe aquelas pessoas que estão nos honrando, ofertando, estão enviando presentes. Deus, abençoe eles poderosamente, Pai. Senhor Deus, honra, Senhor Deus, traga honra sobre a vida deles, Pai. Deus, traga para cada um, Deus, aquilo que lhe é devido. Se tributo, tributo. Se imposto, imposto. Se temor, temor. E se honra, honra. Senhor Deus, abençoe eles poderosamente. É o que eu te peço e eu também te agradeço. Eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai Jeová, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Que Deus abençoe sua casa, o seu lar, aonde você for. Que a bênção do Senhor possa te alcançar. Amém? Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Até mais. Fique na paz. Até.